Isso aqui é uma semente. Você já se perguntou como uma pequena semente pode crescer, germinar e dar frutos? Gerar uma árvore que pode viver por milhares e milhares de anos? Bom, para entender como essa semente pode se tornar algo tão grandioso, é importante entender o processo de germinação. O processo de germinação, ele passa por 4 fases: a preparação do solo, o plantio, o cultivo e a colheita. Meus pais são agricultores e eu cresci vendo todas essas fases, diária e cotidianamente. Eu entendia que cada semente era uma aposta no futuro. E cada processo de germinação, ele acontecia antes mesmo da primeira folha aparecer. No processo educacional, e no meu processo educacional, foi algo bem parecido. E talvez você se identifique. Porque antes de nos tornarmos quem somos, ou durante o processo de nos tornarmos quem somos, nós passamos por 4 fases principais: a preparação do solo, o desenvolvimento do ambiente, plantio e colheita. Quando se trata principalmente da educação e do quanto ela está envolvida nas nossas vidas, por muitas vezes é importante refletir como esse processo de colheita e principalmente esse processo de germinação, ele faz total diferença no nosso processo educacional. Vamos começar pela primeira etapa, que é o plantio. Vamos começar pela primeira etapa, que é a preparação do solo. Na preparação do solo, você tem aquela parte de arar a terra, de escolher a terra, de entender qual que é a melhor terra para aquele ambiente. Na educação, esse processo passa por entendimento de boas escolas, segurança psicológica para continuar e, principalmente, como a gente, enquanto agente de transformação, consegue evoluir naquele ambiente. A segunda etapa é o plantio. E o plantio tem uma etapa extremamente importante, né? Porque é uma etapa desafiadora. A etapa do plantio é aquela semente que você coloca no solo, mas ainda assim você não tem certeza se vai germinar. A etapa do plantio, mesmo que extremamente importante, é uma etapa que tem que ser feita com muito cuidado. Ali, eu estou falando de referências, tá? De pessoas que já passaram pelo mesmo que você. De pessoas que já plantaram o que você tem plantado atualmente. E principalmente de reconhecimento de ambiente. Do quanto reconhecer esse ambiente pode fazer total diferença no seu processo educacional como um todo. Depois, vem uma parte que é extremamente importante. A parte do cultivo. Nessa parte do cultivo, é necessário ter atenção. É importante entender que essa é a fase do cuidado. Vocês já deixaram de cuidar de alguma planta? Como será que ela ficou? Sabe quando você vai dar aquela viajada? E por mais que você tenha cuidado da planta por muitos anos, quando você viaja, você esquece de deixar ali um pouquinho de água, um adubo para o solo, e acontece algo com aquela planta? As plantas, elas necessitam de cuidado. Por mais que se tenha adubo, que se tenha terra, que se tenham condições, ainda assim, a planta precisa de cuidado. No meu processo de educação, eu acho que o momento em que meus pais
me trouxeram mais entendimento do processo educacional foi quando eles plantaram essa sementinha da educação na minha vida. E foi na etapa do cultivo e do cuidado que, com certeza, eles puderam se dedicar mais. Foi naquela etapa que eles investiram tudo que eles tinham. Mas acontece que o processo de germinação nem sempre ele dá certo, né? Por muitas vezes você pode ter a terra, pode ter uma intenção, mas ainda assim a semente não desenvolve. Porque por mais que tenham intenções, uma semente, ela precisa de muito mais que intenção para se desenvolver. No meu processo de germinação, eu também me identifico com essa parte, de ter um pouco mais do que intenção para se desenvolver. Por muitas vezes, acontecem rupturas que doem, e foi o que aconteceu comigo. Eu vivi um processo de ruptura onde eu fui a primeira da família a acessar o ensino superior. E não dá para romantizar isso, principalmente em um país tão desigual, onde nós não temos as mesmas oportunidades de plantio e principalmente não temos as mesmas oportunidades de colheita. A minha jornada, ela era uma verdadeira saga, ou odisseia, como dizem em alguns livros. Eu dormia de 3 a 4 horas por dia, pegava aproximadamente 4 conduções. Eu comia minha marmita dentro de sala de aula, por muitas vezes no metrô. E no meu intervalo, eu vendia os sanduíches que a minha mãe fazia para que eu pudesse ganhar um dinheiro a mais para pagar a faculdade. Eu via o meu pai ir a pé para o trabalho para que eu pudesse ir de ônibus para a faculdade. Mas, para não dizer que uma experiência ou uma estatística, ela deve ser estática e muito menos limitadora, hoje eu estou na 4ª e mais aguardada fase, a fase da colheita. Hoje eu falo em nome de mulheres que andaram para que finalmente eu pudesse correr, que plantaram para que finalmente eu também pudesse colher. Eu liderei pesquisas juntamente com a minha empresa que colocam o Brasil no centro das discussões sobre o futuro. Eu já fui reconhecida de forma nacional e internacional como uma liderança que tem impactado o Brasil e o mundo. Eu já participei de nomeações e premiações que me colocam no centro das atenções e principalmente dos méritos que existem no Brasil. E eu confesso que essas premiações me lembraram até mesmo uma frase de uma poetisa nigeriana que eu me identifico muito. Quem diria que as mulheres cujos pés não podiam correr dariam à luz a filhas com asas. Hoje, eu sou uma das maiores lideranças do Brasil. E uma parte minha morre de orgulho. Eu olho para isso com muito carinho, com muito respeito e principalmente com muita responsabilidade. Mas uma outra parte minha me lembra de que eu tenho uma responsabilidade muito grande em entender que eu sou uma exceção. E não posso, nem quero, ser utilizada como regra. No meu processo educacional, por muitas vezes eu era revisitada.
convidada a não me esquecer de algo que faz total diferença no processo educacional para pessoas parecidas comigo. Eu sou uma mulher preta e periférica. Quando nós tratamos o processo educacional, para além de muitos acessos, a gente precisa pensar também na nossa responsabilidade. A educação, que deveria ser um direito de todos, como manda a nossa Constituição, hoje é um privilégio. E um privilégio, por muitas vezes, para pessoas que não se parecem comigo. O índice de evasão escolar, segundo o IBGE, entre pessoas negras e brancas, é gigantesco. Quando se trata da graduação, é pior ainda. Cerca de 18% apenas das pessoas negras que ingressam em uma faculdade conseguem se formar, contra quase o dobro de pessoas não negras. Por mais que a gente se esforce, estudar não é o suficiente. E a gente precisa entender que no processo educacional, nós temos uma responsabilidade coletiva, onde coletivamente a gente passa por arar a terra, entender a nossa responsabilidade e, principalmente, nos entender enquanto multiplicadores. Eu estou em uma fase que eu queria dividir com vocês, que é a fase do replantio. Essa é uma das fases mais importantes. Estar nesse palco é a minha forma de replantio. A educação, ela é algo e precisa ser feita de forma coletiva. Que nós possamos ser muito mais que telespectadores do futuro. Que nós possamos contribuir com boas terras para que haja uma boa educação. Se a gente está pensando em um futuro possível, onde todas as pessoas têm que plantar e colher, o que você tem feito para que na próxima colheita existam mais pessoas parecidas comigo? O futuro é hoje, e hoje é o lugar da ação. Muito obrigada.